Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo, versículo do dia. Lembrando a vocês que acabei de gravar a mensagem do coração de Deus e vou postar só amanhã, amém? Eu quero compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 1, amém? Nós vamos falar aqui um pouco da história de Elcana e as suas duas esposas, né? Nós vamos ver aqui que uma não era estéril e a outra era estéril. E por ser estéril, era um motivo de chacota, de humilhação, era zombada. A que tinha filhos sempre mostrava o que ela tinha para fazer com que ela se sentisse diminuída, né? Mas uma coisa a que tinha não tinha. Ela não tinha o amor de Elcana, mas tinha filho. E por ter filho, ela ficava usando isso para oprimir a Ana, né? E nós vamos ver aqui que foi uma história de sofrimento para Ana, né? Pois o inimigo sabia o ponto fraco da Ana, o inimigo sabia o ponto fraco de todas as vezes que queria extrair dela, né? O choro, o sofrimento, porque o inimigo se fortalecia da dor e do sofrimento da Ana, né? Depois vamos ver que o efeito não estava sendo mais como esperava. A Penina começou a ficar preocupada. Não está surgindo mais efeito, o que está acontecendo? Mas antes disso, né, nós vamos acompanhar aqui que enquanto está tendo passagem, enquanto o inimigo está chamando a atenção, ele vai continuar ali. Porque ele sabe que é onde ele está conseguindo extrair de você sua atenção, sua preocupação. Então, Ana estava vivendo escrava do inimigo, né? Então, pode deixar ligado que eu tô com calor. Então, quando a gente começa a entender que a luta é totalmente espiritual, você vai começar a vedar, vai começar a orar, ele vai dando estratégia, vai dando sabedoria, ele vai te tratando, ele vai te curando, para assim você não ficar na mão do inimigo, sendo o brinquedo do inimigo. Qualquer hora que eu quero usar o brinquedo, eu vou começar a provocar, vou começar a cutucar. E assim vai fazer eu rir, vai fazer eu sentir prazer de ver o que eu estou querendo. Então a Penina era vazia, né? Conhecia a Deus. Uma pessoa vazia, ela sempre vai querer extrair algo de ruim, vai querer se alimentar da dor e do sofrimento. Uma pessoa má, distante de Deus, ela fica procurando coisas para poder preencher o espaço dela, porque ela é um coração vazio, que não tem Deus, que não tem a presença de Deus. No entanto, quando nós, filhos de Deus, vivenciamos dias de luta, de sofrimento, né? Contra os ímpios, contra aqueles que uma vez deixou a luz brilhar em seu coração, mas se distanciou do Senhor, a gente suporta a fraqueza dos fracos, né? Vivenciando esses dias difíceis, a gente vê o quanto as pessoas que estão com o seu coração vazio, em todo o tempo está procurando encher, passar o tempo com coisas fúteis, né? Porque quem não tem a presença de Deus, ela jamais vai querer ficar empilhando poços, jamais vai querer estar trabalhando para Satanás, porque ela está trabalhando para Deus, porque ela está investindo na sua vida espiritual, nas coisas do alto. Ela vai estar investindo na sua observância, é verdade, observando aonde precisa ser transformado, vai estar orando, vai estar buscando a Deus. Então essa daí está numa grande obra e não pode parar. Então, você vê que o inimigo, pessoas vazias, ela é o lugar onde o inimigo ele habita. O coração que tem dono, que tem a presença de Deus, ela vai ficar focada e vai querer mais ainda a presença de Deus. O inimigo não consegue entrar. E com isso, o Filho de Deus passa essas lutas, essas adversidades, porque ela não quer investir na vida das pessoas, ela quer investir no reino de Deus, na vida dela pessoal. Essa é a diferença, né? E por investir tanto na vida do próximo, tanta maldade, perversidade, né?
deveria de estar investindo em si, deveria de estar investindo no céu, em buscar Deus, conhecer a Deus, né? Porque Jesus está voltando. Tem muitas pessoas que não estão guardando o que tem muitas pessoas que estão esquecendo de buscar o arrependimento, de buscar a presença de Deus, estão buscando luta diária contra a vida do próximo, né? Porque o que importa é o bolso, o que importa é se divertir, o que importa é concretizar o que está no coração, a vingança, a maldade. Mas a Bíblia diz que contra os filhos de Jacó não existe encantamento, né? Quem luta contra os filhos de Deus está lutando contra os propósitos de Deus, está lutando e está guerreando com Deus, né? Então, quem pensa que está lutando contra o próximo, contra a pessoa, está lutando contra Deus, porque nós temos um pai que assume a peleja dos seus filhos. E nós vamos ver aqui que enquanto Ana não se posicionou, ela não agiu conforme ela teve que agir, né, antes de ficar aqui prestando seu ouvido para o diabo, sendo atormentada, oprimida pelo diabo. Ana já não comia, não bebia, né? E o jeito dela, todos os jeitos dela já foi estudada pelo inimigo de forma que todo dia era a mesma coisa, que todo dia o inimigo que estava agindo que fosse na vida da Penina já sabia a reação dela, já sabia o que ia acontecer, né? Porque era a mesma estratégia, era o que ele queria extrair, ele conseguia, né? E nós vamos ver aqui que no momento a gente vê o Cana também repreendendo a Penina, porque isso era feito em secreto. Ele ficava atormentando a Ana em secreto, porque se fosse perto de Elcana já tinha dado ali já uma repreensão. No entanto, por isso que Ana, quando não comia, Elcana falou: o que está acontecendo, Ana? Por que você está triste? Não sou eu melhor do que filhos? Né? Vamos ler aqui os 10 filhos. Ou seja, Ana, por que você não está comendo? Para ele falar isso, porque ele já não sabia qual era o motivo. Sabia que era porque ela não tinha filho, mas não sabia porque ela ficava tanto assim oprimida. Porque tinha alguém que fazia questão de lembrar para ela que ela não podia ter filhos. E ela ficava vivenciando esse luto. Enquanto a gente vivencia o luto, a gente não avança. Enquanto a gente está vivenciando o luto, a gente não vai prosseguir para o que está diante de nós. A gente continua no passado. Então, nós vamos ver aqui. Enquanto ele orava, Deus estava trabalhando. Mas é algo que acontecia que nem Ana queria falar. Então era briga de mulher e o diabo no meio. Porque onde tem briga, onde tem perturbação, tem um diabo. Dominando, gostando, reinando, né? Então vamos ver aqui. Havia um homem chamado Elcana que vivia em Ramá, na região de Suf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tom, filho de Jefu, de Zuf e de Efraim. Elcana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana, a segunda Penina. A Penina tinha filhos e a Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, Elcana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifício a ele. Nesse tempo, o sacerdote do Senhor era Ofne e Finéia, os 2 filhos de Eli. Quando Elcana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa, a Penina a cada um dos filhos e filhos dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não ter dado filhos. Então, independentemente de a Ana não ter filho, né, Elcana amava ela. Então, ele amava ela pelo que ela era, o jeitinho dela, né? Não porque ela podia proporcionar. Ele estava satisfeito. E ele fazia questão de mostrar isso para ela. Mas só que a Ana, como todas as outras mulheres, ela quer gerar, ela quer ter filho, ela quer pegar no seu braço, ela quer realizar esse desejo de mulher e mãe, né? Porque Deus fez todo mundo perfeito. Fez mulher para dar luz. E quando isso não acontece, quando é algo que não é normal, a pessoa vai sentir, ela vai sentir falta de algo, porque o que Deus fez
Deus fez as coisas certas, Deus fez para acontecer, para a mulher procriar, né? E quando não existe, é como se fosse uma deficiência do corpo, né? De não ter um membro, e ela se sentia assim. Mas nós vamos ver aqui que ele sempre apresentava uma porção maior, dupla para Ana. A sua rival a provocava, zombava dela, porque o Senhor não tinha dado filho. Então é assim, eu tenho que zombar dos propósitos de Deus, tenho que zombar do filho de Deus, porque não tem. Mas isso foi a escolha da Ana, dela não poder ter. O poder também está na mão de Deus. Então, vai zombar porque um tem, outro não tem, né, o barulho. Então, para você ver que isso é coisa infantil, né, coisa de criança. Ficar zombando, ficar o tempo todo lá, querendo expor, querendo trazer a lembrança dela do que ela não tinha. Então, você vê essas briguinhas de crianças, né, que gostam de falar, eu tenho, você não tem, eu tenho mais quantidade, você não tem. Olha, eu comprei, é novo, você não tem. E olha só, como essa mulher pequena não tinha crescido nem amadurecido. Ela estava ainda agindo como criança. E muitas vezes isso acontece nos dias atuais. Pessoas que era para estar amadurecida, ela está nessa mesma condição da pequena, né? Sendo o próprio demônio na vida das pessoas. É forte isso, mas é. Elas fazem questão de zombar, de ridicularizar, de humilhar, de envergonhar, de fazer você de tapete, né? Então, são pessoas que têm que amadurecer e crescer, são pessoas que dão trabalho para a sociedade, são pessoas que dão trabalho dentro da igreja. As pessoas têm que suportar a fraqueza dos fracos, né? Devem estar investindo na criação dos filhos, devem estar investindo na sua vida. Estava investindo para perturbar a vida da Ana, né? Mas em tudo Deus tem os seus planos, os seus propósitos, até o que o inimigo achava que estava dando certo, Deus também estava usando isso para agir nos propósitos dele, para trabalhar na Ana, né? Então Deus usa, né? Deus usa até as coisas contra para nos habilitar, para nos transformar, nos mudar. Porque o que Deus tinha para Ana não era qualquer filho, né? Era um sacerdote, um juiz. A barulho, Mel? Era um juiz, um sacerdote, um homem de Deus. E o diabo já sabia desse propósito, porque se estava ali, é porque dali sairia uma promessa. Ali sairia uma pessoa que seria usada por Deus. E você vê que o nome dos filhos não foi tão mencionado quanto o nome do filho da Ana. Então, tudo pode ser mudado quando eu invoco, quando eu me curvo perante o Senhor, quando eu dialogo com o Senhor, quando eu entrego o controle, domínio nas mãos de Deus, quando eu consagro meus planos ao Senhor. Então, ali Deus vai assumir o controle, ali Deus vai fazer como Ele quer, não é verdade? Então, todos os anos era a mesma coisa. Todos os anos o diabo já sabia da mesma coisa, a mesma estratégia. O que ele usava estava tendo força. Mas desde o momento que ela se ergue, ela se levanta, aquilo não passa a ser mais motivo de zombaria, de risada. Para Ana, ela olha com maturidade depois, né? Ela já não se importa mais com os levantes que o inimigo fazia contra ela. E a menina estava já percebendo isso. Que não estava fazendo efeito depois que ela começou a buscar Deus, começou a fazer propósito com Deus. As forças do inimigo foi quebrando, né? E agora o diabo estava tendo força a mais para tentar tirar, extrair dela o seu divertimento. Essa é a verdade. Penina procurava Ana quando ia à casa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor, cada vez mais. Ana chorava muito e ficava sem comer. Então, toda vez que Ana ia para a casa do Senhor, era mais provocada ainda. Porque se a semente entrou, o diabo vai fazer de tudo para arrancar. Né? Chateando, querendo extrair dela de pior. Então, perdeu. Aquilo que foi pregado, que foi guardado no coração, né? Sufocou ali. Porque o diabo sabe como tirar a palavra de Deus. Fazer a pessoa sair do espírito, né? E aqui,
ela chorava cada vez mais e ficava sem comer. Olha só a situação. As pessoas vivem hoje em dia lutas difíceis e elas às vezes não comem, não bebem, porque o diabo sabe. Ah, o sofrimento está gerando, vou matar ela, vou destruir ela. Essa luta tem que permanecer, porque aos poucos eu vou matando ela, eu vou sugar ela. Né? Então o diabo sabe, ele vai fazendo as coisas para poder destruir a pessoa. Mas isso muda desde o momento que você ouve a palavra e assume o seu direito, você diz, agora eu vou reinar. Agora acabou, eu não vou ser cauda, eu não vou ser tapete, o Senhor me chamou para estar por cima, não por baixo. Então aí você entende o seu direito, você vai fazer o uso, você vai colocar o mal para fora, você vai expulsar o mal. Você vai desfazer a obra do diabo com poder e autoridade do nome de Jesus. Né? Então, Ana, por que você chora? Como eu mencionei logo agora no início, o Cana pergunta por que ela está chorando. Perguntava ao Cana, seu marido, por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele queria saber o motivo da tristeza, por que não comia, né? Ou seja, eu não sou melhor do que 10 filhos, meu amor não é suficiente, né? Eu estou presente, eu estou aqui, você é importante para mim. Não fica assim, em outras palavras, né? Então, as coisas mudam quando você muda também no mundo espiritual. E você passa agora a assumir seu direito de filho e não fica mais sob o domínio do inimigo. Agora, quem tem que estar sobre o seu domínio é o diabo através do poder do nome de Jesus. Né? O Senhor não nos fez para ser cauda, uma cabeça no mundo espiritual. Né? Então, todo dia pode ter sido a mesma coisa, mas a palavra de Deus não muda, ela continua de pé. A palavra de Deus é viva, é ela que dá vida à situação qual você tem colocado perante o Senhor. Ela vem trazendo a existência, aquilo que não existe no mundo espiritual, quando não existe, vai passar a ter. Porque você está crendo, você está lançando a semente e ela vai começar a produzir, ela vai começar a se manifestar. Então, a menina que achava que estava tendo benefício, né? Ela também colaborou para o crescimento, para os propósitos de Deus. Né? Então Deus teve que usar a Penina para trabalhar também Ana. Então o inimigo pensava que ele estava se favorecendo, mas ele também estava dando uma ajuda para Deus, para ir mais rápido nos propósitos de Deus. Essa é a verdade. Então eu não vou ler avante, mas eu vou dar uma resumida, né? Ela estava no templo, na casa do Senhor, né? E ela muito angustiada. Então, quem vai na casa do Senhor sempre tem o que levar no altar do Senhor. Sempre tem o seu argumento para levar para Deus. Você está na casa do Senhor é para orar, para buscar. E ali ela estava sendo mal interpretada, porque o diabo é dessa forma. Ele sabe que Deus tem planos, propósitos na sua vida, e ele vai usar quem ele quer e quem dá atenção para ele. Porque quem tem a visão espiritual, quem é ligado no Senhor, não vai ficar julgando como o sacerdote lhe julgou a Ana. Pois é. Se está entrando aqui porque está doente espiritualmente, porque precisa do Senhor. Ué, porque está embriagada, Ana? Ué, ou seja, o Senhor está me vendo com um copo, o Senhor está me vendo aqui com uma garrafa, vai estar dizendo, está pensando, imaginando coisas que não existem. Ou seja, ela estava tratando com Deus da sua dor, do seu sofrimento. E quase perdi a bênção saindo da casa do Senhor, depois de afirmar ali o propósito com o Senhor. Então o diabo vai usar quem ele quer, quem está dando brecha no seu pensar, e vai manifestar expondo a ele. Enquanto ela precisava de ajuda, enquanto ela precisava de atenção. Mas ela estava tão ligada no Senhor que ela não deu, ela retrucou, ela disse, ali dialogou, mas ela estava ali ligada com o céu. Se fosse outra, ela daria uma resposta aqui para ele, mas ela estava já ligada no céu. Então você vê o quanto o inimigo espera esse momento, que sabe que vai extrair de você aquela revolta, vai extrair de você o que você não quer ouvir. Então ele sabe aonde ele vai agir, aonde ele vai trabalhar, né? Mas o que eu quero te dizer é que tudo pode ser mudado quando nós resolvemos ir até o Senhor, quando nós abrimos o nosso coração, buscamos, falamos para Deus, e Ele assim vai ouvir, vai atender, e vai trabalhar, vai fazer a obra da maneira dele, do jeito dele, no nome de Jesus. Essa luz aqui está um pouquinho clara, né? Está deixando um pouquinho a vista da gente meio fechadinha. Mas o que eu quero te dizer é que para o Senhor você é importante.
Deus tem planos, propósitos na sua vida. Continue a crer e a confiar no Senhor. Ana saiu dali diferente. Fez a diferença no ambiente onde ela habitava, né? Ela comia, ela bebia, ela não estava dando o que o inimigo queria extrair dela, e com isso fez com que o inimigo se preocupasse, né? Opa, tem alguma coisa errada, não está surgindo mais efeito que eu fazia. Porque resolvido por dentro, por fora pode estar pegando fogo, por fora pode estar a confusão alarmada. Mas se por dentro estiver resolvida, a paz vai reinar, a alegria vai reinar, em meio à tempestade, em meio ao terremoto, porque você está resolvida por dentro, você está ligada com o céu. Então, o que acontece ao seu redor é como um vento que passa. É para você como nada, porque você resolvido por dentro, você vai manifestar segurança, paz, tranquilidade, porque você sabe quem está no comando, quem está no controle é o seu Deus, né? É o seu Deus. E isso faz a diferença, porque o que vai chamar a atenção de Deus é a sua fé, e não a sua religiosidade, e não, né, você só orar, mas se não tiver fé, se não crer, não vai chamar a atenção de Deus. O poder de Deus não se manifesta, pois tudo que não é com fé é pecado, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus quer ter prazer, Deus quer ficar feliz de encontrar em nós a fé. Deixa eu ver aqui. Então, a mensagem de hoje é: permaneça firmado no Senhor, porque o que você não tem, Deus vai passar a acrescentar pela sua fé. Tudo pode ser mudado. A palavra de Deus, ela traz existência. E o que não tem na sua vida pode ser acrescentado se você assim crer. Porque o poder de Deus é o mesmo, ele opera na vida daquele que crê, daquele que invoca. Então, se invocar e começar a crer, ficar na posição, o poder de Deus vai se manifestar. Né? É claro que ninguém queria estar no lugar da Ana, né? Sendo zombada. Todos os anos era a mesma coisa. Mas depois, na hora que ela estivesse com seu filho em seus braços, iam querer. Então, a felicidade todo mundo quer, mas o sofrimento de lutas, ninguém quer vivenciar, ninguém quer passar. Agora, as bênçãos, todo mundo quer. Bom, gostaria de ficar mais tempo aqui com vocês, mas o meu espaço aqui está acabando, que eu já gravei 2 vídeos, então eu tenho que começar já a editar para poder enviar. Mas permaneça firme no Senhor, não dá aquilo que o inimigo quer, mas mostra para ele que você tem um Deus, que você confia no anjo dele e que você crê na força dele. E você tem a força dele quando você tem a palavra no seu coração. E assim você terá a palavra, você vai ter força para estar de pé e orar crendo na manifestação do poder de Deus no nome de Jesus. Até que o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, porque estamos unidos a Ele. Quem está unido a Ele jamais será envergonhado, jamais tropeçará no nome de Jesus. Fique bem, amanhã estarei de volta. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês em nome de Jesus. Fique na paz e tchau, tchau.